Oi pessoal, eu sou a Beatriz, esse é o vídeo 44 do cálculo modular. Nesse vídeo a gente quer falar sobre derivada das funções trigonométricas, tá? Então a gente vai começar com a derivada da função seno. Antes da gente fazer a derivada da função seno, eu quero observar o seguinte: o seno da soma de dois ângulos, ele não é o seno, a soma dos senos desses ângulos, tá? Não sei se vocês lembram disso, mas a gente vai precisar disso. Então, presta atenção. Por exemplo, se eu fizer o seno de π sobre 4 mais π sobre 4, isso é o seno de π sobre 2. E o seno de π sobre 2 a gente sabe que é 1, certo? Mas quem é o seno de π sobre 4 mais o seno de π sobre 4? Bem, o seno de π sobre 4 é a raiz de 2 sobre 2. Então, raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2 vai dar raiz de 2. Certo? Então, essas coisas não são iguais. Então, o seno da soma, na verdade, a gente tem uma fórmula. É um resultado de trigonometria que é o seno da soma de dois ângulos é o seno de um vezes o cosseno do outro, mais trocando o seno do B vezes o cosseno do A. Então, é seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Esse é o seno da soma, tá? E aí, então, a gente gostaria de fazer a derivada da função seno. Para fazer a derivada da função seno, a gente vai usar isso. Então, para fazer a derivada do seno de x, a gente vai usar a definição de derivada. Então, a gente sabe que, por definição, a derivada do seno é o limite, quando h tende a zero, do seno de x mais h, menos seno de x, sobre h. E aqui justamente que a gente quer usar o seno da soma. Porque, então, quem que é o seno de x mais h? É o seno de x vezes o cosseno de h, mais o seno de h vezes o cosseno de x, menos seno x sobre h. E aí, o que a gente observa aqui? Eu vou organizar isso daqui. Então, veja bem, eu tenho o seno de x aparecendo aqui e aparecendo aqui, certo? Então, vou botar o seno de x em evidência. Eu tenho cosseno de h menos 1 sobre h. Tudo isso aqui sobre h. Vou botar esse parêntese maiorzinho aqui. Certo? E eu tenho também o cosseno de x vezes o seno de h sobre h. Aí agora, gente, a gente lembra lá daquela nossa aula de limite trigonométrico fundamental. Esse limite aqui, quando h vai para zero, ele também vai para zero. E esse aqui é o fundamental trigonométrico. Quando h vai para zero, esse vai para 1. Isso significa que o nosso limite, quanto dá? Bem, esse aqui vai dar zero e esse aqui vai sobrar o cosseno x. Então, a derivada do seno é o cosseno. Foi simplesmente isso que a gente acabou de provar. Certo? Do mesmo jeito, a gente consegue provar que a derivada do cosseno é menos o seno. Aqui, para fazer essa, a gente vai ter que usar o cosseno da soma.
Então, a gente vai ter que usar o cosseno da soma. O cosseno da soma é um pouquinho diferente do seno da soma. O cosseno de A mais B, ele é o cosseno de A, cosseno de B, menos o seno de A, seno de B. Então, quando eu fizer a derivada do cosseno, que por definição é o limite, quando h tende a zero, de cosseno de x mais h, menos cosseno de x sobre h, então o cosseno da soma, ele vai ser o cosseno x cosseno h, menos seno x seno h. Menos o cosseno x. Tudo isso sobre h. Aí agora, se eu der uma arrumadinha aqui, isso é o limite, quando h tende a zero, vou botar o cosseno de x em evidência, e aí eu vou ter multiplicando o cosseno de h menos 1 sobre h, e vou botar aqui o seno x em evidência. E aí, multiplicando o seno de h sobre h. Aí, agora, novamente, pensando nos limites fundamentais, esse aqui tende a zero, a gente já provou, e esse aqui tende a 1. Então, eu vou ficar com, quando h tender a zero, isso tudo vai para zero, vai sobrar menos seno x. Certo? Então, a gente provou que a derivada do seno, da função seno, é a função cosseno. E a derivada da função cosseno é menos a função seno. Certo? Dado isso, e considerando que a gente sabe a derivada do quociente, a gente pode conseguir todas as demais derivadas das funções trigonométricas. Porque, por exemplo, a tangente, a gente sabe que é o seno sobre o cosseno. E aí, como que é a regra da derivada do quociente mesmo? Vou escrever aqui para a gente lembrar. A derivada do quociente de duas funções é a derivada da que está no numerador vezes a do denominador, menos... vou fazer sem o x aqui para... vou chegar mais para o lado para caber. Então, a derivada do quociente, para a gente lembrar, é a derivada do que está no numerador vezes o denominador, menos o numerador vezes a derivada do denominador sobre o denominador ao quadrado. Então, a derivada da tangente, o que vai acontecer com ela? A derivada da tangente, ela vai ser a derivada do seno, cosseno, vezes o cosseno, menos o seno, vezes a derivada do cosseno, que é menos seno, sobre o cosseno ao quadrado. Só que agora em cima, o que eu tenho? Eu tenho o cosseno ao quadrado, mais o seno ao quadrado, sobre o cosseno ao quadrado. Só que o cosseno ao quadrado mais o seno ao quadrado é 1. Então, vai dar 1 sobre cosseno ao quadrado. Mas quem que é 1? Isso aqui é 1 sobre cosseno ao quadrado. Mas quem que é 1 sobre cosseno? É a secante. Então, é a secante ao quadrado. A derivada da tangente. Tá? E aí, usando a mesma ideia, a gente pode fazer as outras derivadas. Por exemplo, quem é a derivada da secante? A secante, a gente sabe que é 1 sobre cosseno. E aí, então agora, vou fazer a derivada
usando a regra do quociente. Então, é a derivada do de cima, só que o de cima quem que é? A derivada do 1. Vai dar 0. Então, é 0 vezes o cosseno, menos 1 vezes a derivada do cosseno, menos seno, sobre o cosseno ao quadrado. Então, isso vai ficar mais, né? Menos com menos vai dar mais. Vai ficar seno de x sobre cosseno ao quadrado de x. Ou, melhor, a gente pode escrever seno x sobre cosseno x vezes 1 sobre cosseno. Ou a tangente vezes a secante. Certo? E aí fica de exercício para vocês verificarem quem são as derivadas da cotangente e da cossecante.